Os que compraram, obviamente, você sabe. Então, esses aí já é no segmento que você vai lá, você pode acionar e entender. Poxa, por que você comprou? Que valor que você viu? Isso aí já pode te dar insights. Poxa, a pessoa percebeu isso aqui, mas eu tenho que deixar isso mais claro para as outras pessoas perceberem também. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Produto em Pauta, Mentorias. Essa série aqui ela é focada em pessoas que estão buscando mentoria, enfim, elas se disponibilizam a fazer uma mentoria comigo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de várias pessoas, né? Então, por isso que a gente montou aqui. Hoje eu estou com o Oscar Krupp. Oscar, poxa, muito bem-vindo, obrigado por ter topado aí participar. Conta então pra gente, né, como é que você veio parar no mundo de produtos e se você quiser já emendar no tema aí da mentoria, vamos lá. Perfeito. Então, muito obrigado primeiro, Joca, por estar disponibilizando essa mentoria, tá? E eu sou, então, o Oscar, eu tenho 28 anos, sou daqui da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu sempre tive envolvido em muitos negócios, muitas ideias, né? E nos últimos anos eu também tive experiência dentro de uma adquirente de cartões de crédito aqui do Brasil. E uma das coisas que eu já fiz também foi mentorias de consultoria financeira para pessoas físicas. E uma das perguntas que eu mais recebia era: como é que eu faço para ter um bom cartão de crédito? Qual seria um bom cartão de crédito para mim? E eu comecei a perceber que as pessoas queriam saber mais sobre isso. E eu, como sou um cara que gosta muito sobre finanças, eu sempre estava de olho nos cartões e querendo saber o que esses cartões poderiam me disponibilizar. E com isso eu descobri que os cartões de crédito dão muitos benefícios, porém são poucas as pessoas que sabem disso. A maioria das pessoas só pensam em milhas e não nos outros benefícios que os cartões oferecem. E foi pensando nisso, então, que eu desenvolvi o Clube do Cartão. Né? Porque hoje, para tu descobrir os benefícios do cartão, tu tem que ir em mais de um site para conseguir descobrir tudo que aquele cartão tem. Não está tudo num lugar só. E a ideia do clube, então, é ser um hub de conhecimento de cartão de crédito, em que as pessoas possam saber como extrair o máximo do que o cartão delas oferece para elas. Então, esse é o tema, o objetivo principal do Clube do Cartão. Né? Só que eu desenvolvi, a gente tem um site, estamos em diversas redes sociais, a comunidade do clube já está em torno de uns 12 mil pessoas. Né? A gente tem um site que tem uma quantidade bacana de acessos. E a gente tem alguns produtos, a gente tem muito conteúdo gratuito, mas temos alguns produtos. E olhando para esses produtos que eu desenvolvi, segundo o que a comunidade pede, né? Então eu vi assim, o que a comunidade mais quer agora? Beleza, vou desenvolver alguma coisa que responda isso para elas. Só que ao mesmo tempo que eu vejo a comunidade pedindo, eu ofereço isso para eles e não tem saída no final. E é por isso, então, que eu me inscrevi aqui para a mentoria com o tema de como é que eu sei que o meu produto tem demanda. Como que eu consigo descobrir se eu estou fazendo uma coisa que realmente as pessoas estão dispostas a pagar? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão ou até de dólares, né? Essa aí, todo mundo quer saber qual é o produto que vai vingar. E você disse que você ouviu a comunidade. Como foi esse processo de ouvir a comunidade, né? A comunidade dos seus usuários aí? O que acontece? O clube está basicamente dividido em 3 seções, eu digo assim. A primeira são as redes sociais, em que a gente entrega conteúdo raso sobre cartão de crédito. Então, se tu entrar na rede social do clube, tu vai entender um pouquinho sobre alguns cartões, mas assim, vai ser bem raso sobre aquele cartão. Né? Depois, então, e aí eu chamo a comunidade para entrar no site, que é um conteúdo mais bruto. Então tem tudo sobre os cartões de crédito, mas não sabe o que é bom e o que não é para ti. E depois seriam os produtos que der uma coisa mais polida para cada usuário. E daí, se a gente for lá para a primeira seção, que é dos conteúdos, a comunidade ela comenta muito, ela pede muita coisa. Então é nesses comentários então que eu olho para o que eles estão querendo saber. Para a gente dar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu mais recebo é: qual o melhor cartão para mim? Essa pergunta ou coisas parecidas, tipo, qual o melhor cartão para quem recebe um salário mínimo?
e coisas assim, sempre direcionadas no melhor cartão. Entendi, entendi. E você ouve de forma ativa ali nas redes sociais e tal, mas você teve a oportunidade já de conversar um pouco mais, de aprofundar a conversa com essas pessoas? Eu já busquei fazer algumas pesquisas, tá? E elas giram muito assim em torno do que a própria comunidade. Os comentários é um espelho do que normalmente eu chego na conclusão das pesquisas também, tá? Tá, tá. Que é, qual que é a conclusão que chega? Então, a primeira é, eu quero saber qual que é o melhor cartão para mim, Tá bom. né? De alguma forma. E a segunda, eu posso dividir em duas aqui que a gente está olhando bastante, que a segunda é como que eu aumento meu limite do cartão de crédito. Então são duas coisas assim que é o que, digamos, o 20 do 80-20, Aham, essas duas coisas. entendi, entendi. E, e aí você colocou esses produtos no Clube do Cartão e as pessoas não estão comprando, é isso? Exato, a primeira coisa que eu fiz foi o Clube Match, que a ideia dele então é fazer um match perfeito entre o teu perfil e os melhores cartões disponíveis no mercado. Então, olhando para aquela primeira pergunta, qual o melhor cartão para mim? Então, foi feito isso. A gente tem vendas desse produto, mas comparado com as solicitações e comparado com o tamanho da comunidade, é muito baixo. Né? E a gente também fez o Clube do Limite, que é um treinamento sobre como o limite do cartão de crédito funciona e ferramentas para aumentar ele, gerenciar ele melhor. E esse até o momento dessa live, ainda não tivemos nenhuma venda. Ah, entendi. Não, esse é um desafio bem interessante. Você, né, de uma certa forma, você detectou uma necessidade do mercado ali, né? Enfim, duas perguntas básicas que parecem ser essenciais. Qual que é o melhor cartão para mim? Como eu gerencio, aumento o meu limite do cartão? Fez os produtos ali de acordo com o que você ouviu, mas a demanda está bem aquém. Principalmente do segundo produto, a demanda está bem aquém do que você gostaria que fosse, né? O primeiro tem uma taxa de conversão, imagino, mas você gostaria que fosse maior, né? Tá, tá. Aí, de novo, tem que voltar para a conversa com o usuário. Assim, você falou que faz pesquisa, mas você chegou a entrevistar o usuário mesmo, conversar com o usuário? Não. Tá, tá. Que essa é a minha recomendação natural, assim, se você conseguir segmentar, né, de quem do primeiro produto, quem assinou e quem não assinou, e aí você conversar com essas duas pessoas, entender quem assinou, por que que assinou, qual foi a motivação, o que levou a pessoa a assinar, e conversar com a pessoa que não assinou, e aí entender que clicou, mas não assinou. Você deve ter essa informação no teu funil de venda. Clicou ali, tem interesse, mas não foi para o checkout, não fez a compra. Também bater um papo ali com ela, tentar entender melhor, poxa, o que aconteceu, né? O que faltou para você assinar? Qual foi o, né? Mas tenta não fazer pesquisa. A gente acaba tendendo a fazer uma pesquisa, subir um form ali. Tenta conversar mesmo, entrevistar a pessoa, porque muitas vezes assim na nuance da conversa vai te surgir uma nova dúvida que você pode perguntar ali, você pode explorar mais um determinado ponto. Eu gosto muito. Eu acho que pesquisa quantitativa, como você fez, é algo que é importante, traz valor, traz insights, mas a pesquisa quali, ela é muito boa, né, a qualitativa, essa coisa de entrevistar o usuário. Então, entender melhor, né, poxa, é um produto que parece que é demandado do mercado, né, mas aí você vai lá e coloca e não vende, caramba, o que está acontecendo, né? Então, de novo, eu acho que a entrevista é o caminho. Também nesse teu segundo produto, imagino que você também tenha quem clicou, né? E obviamente todo mundo, né? Ninguém comprou. Conversar com eles e entender, poxa, o que aconteceu, né? Teve interesse, você foi lá, achou o produto, né? Mostrou o interesse que tem o produto, mas não assinou, né? E aí, uma recomendação bacana também para você ter nessas entrevistas é você ter algumas hipóteses. Poxa, por que eu acho que isso está acontecendo? Será que é preço? Será que a oferta não está clara? Quais são, né, as hipóteses? Será que o valor
não tá explícito o valor, assim, o que é entregue para a pessoa, a pessoa não está entendendo o que ela vai receber em troca. Então, tentar deixar isso, né, essas hipóteses documentadas, porque aí você faz a entrevista tentando validar ou invalidar essas hipóteses, né? É uma entrevista exploratória, mas ela tem que partir de algumas hipóteses que você tenha para você poder validar ou invalidar essas hipóteses, né? Inclusive, tem um livro, eu recomendo muito esse livro, chama O Teste da Mãe, em inglês é The Mom Test. É um livro curtinho, acho que se tem 100 páginas é muito, mas é um livro muito legal, porque ele ensina a fazer essas conversas, a ter esse tipo de conversa, né? A gente se prepara muito para fazer uma pesquisa, mas fazer uma entrevista, né? Mas na hora de fazer essa entrevista, pesquisa, né, com o usuário, o que ele recomenda? Ele recomenda deixar essa conversa a mais natural possível, como se fosse uma conversa de um cafezinho. Se tivesse chamado a pessoa para tomar um cafezinho, para, enfim, né, tentar extrair o máximo de valor. Por que eles chamam o livro de O Teste da Mãe? Porque a mãe da gente sempre vai falar que tudo que a gente faz é lindo e maravilhoso. E aí como é que você consegue descobrir a verdade por trás disso? E o usuário é a mesma coisa. Se você chegar para o usuário e falar, pô, você gostou do produto? Ah, não, gostei, tá ótimo, tal. Mas você não quer ouvir isso. Você quer ouvir, poxa, por que a pessoa não comprou? Então como é que você consegue extrair essa informação? Esse livro dá um monte de dicas, né? Uma dessas é essa de transformar uma conversa bem informal mesmo. É claro, você tem que ter agenda, você tem que estar, né, planejado, né, ter a clareza do que você quer, as hipóteses que você quer validar ou invalidar, enfim. Ao longo dessas conversas vão surgir novas hipóteses também, vão surgir novos insights. Você pode aplicar na entrevista seguinte, mas você tem que levar de uma forma que pareça informal para conseguir de fato extrair a verdade, né, o quanto possível da verdade. Mas assim, eu te recomendaria fortemente fazer entrevista com o usuário mesmo, faz parte desse processo do discovery, né? Você tem um problema claro nas mãos, você tem um produto e esse produto não converte. Isso aí é claramente uma deixa para você fazer discovery e ir lá e conversar com o usuário. Mais do que a pesquisa, mais do que ouvir o que o pessoal está falando ali na comunidade do Facebook, enfim, ir lá e de fato conversar um a um mesmo ali com o usuário é a melhor coisa. Então esse é o caminho que eu te recomendaria. Faz sentido. Mas como que tu acha que eu poderia fazer isso nas redes mesmo? Eu convidar para uma conversa e quem tiver disponível, então, mesmo que a pessoa não tenha comprado, eu faço um pré-filtro antes. Como é que tu me indicaria isso? A pessoa, quando ela entra no teu site para comprar, ela deixa alguma informação lá, imagino, né? Ou não? Não, depende o percurso que ela seguir. Tá. Porque o ideal seria você segmentar. Se você não conseguir segmentar, então, assim, o ideal seria se você conseguisse segmentar antes de fazer a entrevista, né? Se você conseguir saber. Os que compraram, obviamente, você sabe. Então, esses aí já é no segmento que você vai lá, você pode acionar e entender. Poxa, por que você comprou? Que valor que você viu? Isso aí já pode te dar insights. Poxa, a pessoa percebeu isso aqui, mas eu tenho que deixar isso mais claro para as outras pessoas perceberem também, né? Então, esse pode ser um caminho. Agora, se você não tem a informação daquele que não comprou, aí você vai ter que ir um pouco às cegas e segmentar na própria entrevista. E aí mandar mensagem mesmo ali. Você falou que tem a comunidade ali no Facebook, né? Pode mandar mensagem, aqui é o Oscar, sou co-founder aqui do Clube do Cartão. Poxa, te vejo aqui bastante envolvida aqui na comunidade e tal. E aí eu queria te ouvir mais, você topa bater um papo, enfim, vamos marcar um horário e tal. Uma coisa que eu percebi também, né, com essas coisas da entrevista, qual que é o problema? Muitas vezes as pessoas não estão disponíveis para fazer entrevista, né, para enfim, marcar um one-on-one, que seja 15 minutos, mas então um caminho que eu percebi ao longo do tempo que é menos intrusivo e que as pessoas estão dispostas a conversar é o WhatsApp, né? Então você pode fazer entrevista pelo WhatsApp, ou se você já está conversando com a pessoa ali no Facebook Messenger,
vale, poxa, você toparia, né, me contar um pouquinho mais aqui da tua experiência com o Clube do Cartão, né? E aí você vai perguntando ali, vai fazendo uma conversa, seja no WhatsApp, seja ali. É que no Facebook Messenger a pessoa não é tão disponível ali, né, quanto no WhatsApp, né? A comunidade ela tá mais. Na verdade, a comunidade ela tá entre Instagram, TikTok, YouTube e Threads. Né? YouTube não tem como a gente fazer ali uma conversa, mas todas as outras têm, né? Então daria para utilizar elas. Então eu iria num exploratório mesmo, one-on-one. Pode te dar um pouco de trabalho, mas eu iria no one-on-one ali, fazer a conversa com cada um deles, falar, poxa, vejo que você está aqui ativo e tal, mas você já viu, né, as nossas ofertas ali, o que você achou? Enfim, fazer a conversa natural ali. Teve alguma que te interessou mais? Faz sentido para você? Tentar, né, ter essa conversa. Se você conseguir fazer uma conversa no vídeo, seria o melhor, porque aí você consegue ver o rosto das pessoas. Sim, a reação, né? Se a pessoa falar, putz, tô meio sem horário e tal, aí você vai, então vamos por aqui mesmo fazer a conversa, né, ou no WhatsApp, né, para você ter um outro contato dela. E aí você vai ter uma conversa, enfim, 10, 15, 20 pessoas, você lembrar de tudo, né, conseguir tirar o insight vai te dar algum trabalho. E a recomendação é você pega as transcrições, as trocas de mensagens, as transcrições, no caso do vídeo ali, e aí traz numa LLM para ela te ajudar a sintetizar os findings ali, né? Então, enfim, fazer um prompt enfim, então, queria que se você analisasse aqui, tive várias conversas, minha situação é essa, eu tenho um produto assim, assim, assado, enfim, dá todo o contexto ali para a LLM, né? E aí, seja Claude, seja Gemini, seja o ChatGPT, enfim, qualquer uma delas, você joga essas informações ali e fala, poxa, baseado nessas conversas aqui, o que você achou? Eu tenho essa hipótese, tenho essa hipótese, tenho essa hipótese, estão validadas, estão invalidadas, recomendações de próximos passos, né? Começar a usar bastante a IA para essa parte de pesquisa, a IA ajuda muito, né? Então pode ser um caminho bem bacana aí para você. Perfeito. Não, isso faz sentido, parece ser uma coisa simples, mas no dia a dia a gente acaba não fazendo, né? Muitas vezes o que acontece é assim, acho que tem duas coisas, né? Uma delas é o dia a dia, tem um monte de tarefas operacionais ali que acabam puxando a nossa atenção e a gente acaba indo para ela. E tem outra que às vezes a gente se sente um pouco desconfortável, né, de puxar essa conversa ali, né? Mas não tem jeito, assim, a gente como pessoa de produto, a gente tem que conversar com as pessoas para entender, né, como é que elas estão reagindo, assim. Claro, dados de utilização é legal, pesquisa quantitativa é legal, mas assim, a conversa mesmo ali com essa conversa que a gente está tendo aqui, ela traz, né, muito mais insumo para a gente tomar decisões, né, assim, eu recomendo fortemente, assim, acho que você vai descobrir coisas muito, muito interessantes. Desde, poxa, estou comunicando errado, o preço está caro, enfim. Aí o que é legal é que a partir do momento que você descobre essas coisas, te gera um monte de ações que você pode fazer. Poxa, o preço está caro, será que eu faço um desconto promocional aqui de lançamento? Ou será que eu facilito o pagamento ao longo do tempo? Enfim, será que eu crio um tier mais simples? Né? O teu é por assinatura? A ideia, como é clube, imagino que seja se associar pagando uma assinatura, é isso? Não. Não? Atualmente, a gente tem o Clube Med, que eu disse. Ele é um pagamento fixo que tu vai fazer ali, tu vai receber um relatório do teu perfil naquele momento. Tá bom. Pode vir a contratar de novo, mas ele é um pagamento só. Assim como o Clube do Limite, que é um treinamento, né? Agora a gente está indo para um momento de fazer... A gente não tinha área login no site, vamos ter. E daí, dentro da área login, sim, vai ter uma assinatura, que daí vai entregar algumas coisas para quem for assinante, né? Entendi. Então, se o pagamento desses dois que você está preocupado no momento, e até, enfim, teria um pouco de cuidado com o assinante. Se você ainda não está com alguma dificuldade de vender o individual, talvez o assinante você tenha talvez a mesma dificuldade, né? Então, mas estou jogando para você refletir. Você conhece melhor a dinâmica do teu trabalho, mas talvez valesse primeiro fazer esse deep dive nesses dois aqui, tentar
destravar um pouquinho mais eles para aí depois pensar na assinatura, né? E aí esses dois, como eles são individuais, talvez a coisa de preço pode estar pegando. Aí você poderia oferecer um pagamento parcelado, né? Eu não sei quanto que é o valor, mas que seja... Quer falar o valor? Não sei se você quer abrir. São valores baixos, assim, na verdade. O Clube Match ele tá em R$ 30 Tá bom. e o Clube do Limite está em 60. 60, tá. Não são valores É, altos, mas eventualmente se você descobrir que você pode achar que não é alto, mas a tua audiência te dizer é alto, é caro, né? Você eventualmente pode fazer um parcelado. Pô, R$ 60 tá caro, faz 6 de 10 no cartão de crédito, né? Se a pessoa já tiver cartão de crédito, ou, enfim, seis transferências FinPix ali. Enfim, tem maneiras e maneiras de você endereçar. Mas o que é legal é você conversando com as pessoas vai te dar insight de coisas interessantes que você poderia fazer para tentar destravar isso que está travado hoje, né? Assim, voltando à tua pergunta original, será que tem demanda? A demanda me parece que tem, né? Parece que você tem um movimento legal ali nas comunidades e tal, né? Agora, se as pessoas estão dispostas a pagar o segundo passo, né? Que é onde você está travando. E aí realmente para você entender isso, a gente chama isso de risco de valor, né? No desenvolvimento de produto tem alguns riscos, né? E um dos riscos é exatamente esse, é o risco de valor. Será que o cliente vai ver valor suficiente para pagar por essa solução, né? Tem o risco de usabilidade, se a pessoa vai saber usar, tem o risco de se dá para fazer o produto, né, de viabilidade, né, de construir o produto, né. Esse risco que você está trazendo é um risco de valor. Então você precisa encontrar maneiras de destravar esse risco de valor, né. E acho que a melhor maneira no teu caso é conversa com o cliente. E aí isso vai criar um loop, né? Você conversa com o cliente vai te dar alguns insights, ou não cliente, né, no teu caso, vai te dar os insights, aí você vai testar, pode ser parcelado, pode ser minha comunicação que não está clara de qual o valor que ele vai receber, né? E aí você pode implementar essas melhorias e aí volta de novo, ver, né? Acompanha os números, vê se os números, né, deram alguma coisa, e aí volta, faz entrevista de novo, e aí vai fazendo esse ciclo até você conseguir uma taxa de conversão que te faça sentido, né? uhum. Não, isso faz bastante sentido. Acabei te Mas deixando até, muita lição de casa aí, né? até voltando ao que tu falou, né? Primeiro resolver esses dois para depois ir para uma assinatura, né? Essa questão da assinatura também foi um pedido da própria comunidade, sabe? Interessante. Então é mais uma coisa que está sendo solicitada, mas um pouco que tu trouxe que eu já estava pensando, né? De assim, pô, será que eu estou entregando um valor que a pessoa está enxergando que vale aquele preço, né? Porque não é que é caro, né? Mas se a pessoa acha isso não vale o que ele vai me entregar, eu não vou pagar, né? Então pode até ser um preço baixo, mas se eu não estou conseguindo comunicar tudo que ela vai ter, realmente ela vai achar, não vou pagar. Exato, Né? exatamente. A percepção de valor é fundamental, assim. A gente bota o preço lá, R$ 30, mas, poxa, o que eu vou receber desses R$ 30? Será que vale mesmo, né? Então, às vezes não tem essa clareza. Uma coisa legal, pelo menos no primeiro produto que você tem, e aí, de novo, vale essa entrevista com quem já comprou, pegar o testemunho dessas pessoas. Poxa, foi muito bom, eu comprei isso aqui do Clube do Crédito e me ajudou nisso, e nisso e nisso. Esses testemunhos são uma prova social que ajudam você a vender para quem ainda não comprou, né? Então, mesmo entrevistar quem já comprou também vai te trazer insights interessantes até para, poxa, qual que é o valor que a pessoa percebeu? De repente ela percebeu um valor que nem você tinha se tocado ainda, né? Então, isso pode ser bem bacana também. Tá vindo várias ideias agora de como é que eu posso fazer isso. Legal, legal. Os próximos dias vão ser cheios de preparos e organização aqui. Não, muito legal, Oscar. Não sei se a gente cobriu o tema todo que você queria cobrir, ou se tem mais algum Acredito que sim, porque parece um tema rápido, um tema simples, mas que é muito importante, né? Sem dúvida. Então eu vou sair daqui com vários temas de casa, várias coisas para correr atrás. E
te dou um feedback depois lá no LinkedIn, como é que Pô, foi. vou adorar saber como é que foram os seus experimentos. E eu acho que é isso. Não sei se eu posso deixar um convite aqui para quem está assistindo. Com certeza, fica à vontade. Então, para quem ainda não conhece o Clube do Cartão, tá? A gente está Instagram, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn. É Clube do Cartão sem o E, com o B mudo. Né? E temos o site também, que é www.clubedocartão.com.br. Então fiquem à vontade para nos conhecer melhor. Muito bom, excelente. Já vou entrar lá e vou conhecer. Poxa, Oscar, super obrigado aí por ter topado bater esse papo. Espero que tenha sido útil. Pelo menos eu te deixei com algumas lições de casa aqui, pelo que eu estou vendo. E depois conta pra gente aí o que deu desses teus experimentos, tá bom? Pode deixar que eu conto sim. Boa, muito bom. E é isso, gente. Fechamos aqui mais um produto em pauta, mentorias, com o caso do Oscar, buscando demanda ali para o seu produto. Se você tiver alguma dúvida, algum tema que você gostaria de conversar comigo, é só marcar. Sempre quando eu publico os episódios, eu publico o link ali da minha agenda e a gente bate esse papo aqui, tá bom? É isso aí. Valeu, pessoal. Você sabe, né, como o dia a dia de produto é difícil. A gente gostaria muito de poder conversar com a nossa usuária, né, com a nossa cliente todo dia, ou pelo menos toda semana, mas não dá, né, com essa correria toda. E foi por isso que a gente criou a Revelume. Revelume ela é uma agente de pesquisa que você define a pesquisa que você quer fazer, enfim, as questões que você quer descobrir, as hipóteses que você tem, sobe a sua base de usuários ali e ela vai conversar com essas suas usuárias pelo WhatsApp. E aí, a partir das respostas da usuária, em conversa absolutamente natural, ela faz um relatório ali com uma série de insights para te ajudar a tomar suas decisões do seu produto. Para conhecer mais, revelume.com, revelume com i no final.com.